Muito obrigado a todos. E vamos começar do começo, não é? Amigas e amigos do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que a Elaine nos ofereceu com tanto carinho, com tanta alegria. Vamos agradecer a parceria desse amigo de todas as horas, que chama Zé Aparecido, da rede Amigo Espírita, tanto no Facebook quanto no YouTube. E agradecer, é claro, vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo, fazendo com que o Espiritismo realmente faça diferença nas nossas vidas. É uma coisa importantíssima que nós precisamos colocar na cabeça. O Espiritismo veio não como mais uma religião, não é? Mas como uma religião que, agregada a todo o conhecimento que nós tínhamos anteriormente, nós podemos fazer com que isso faça a mudança na vida da gente. Basta o quê? Que a gente entenda algumas explicações que o Espiritismo nos oferece. E o tema desta nossa conversa é exatamente esse: explicações do Espiritismo. Por quê? Porque a gente veio desde Jesus até o século XIX fazendo a mesma coisa que eles faziam antes de Jesus. E até pioramos em alguns casos, né? Quando pegaram os ensinamentos de Jesus e colocaram como religião oficial da Roma da época, aquilo virou um pandemônio. Por quê? Porque todo mundo queria ir lá para fazer isso, fazer aquilo outro. Acabaram com o Oriente Médio, acabaram com as coisas que lá estavam, simplesmente para quê? Em nome de Jesus. Cara, Jesus não queria brigar com ninguém, fizeram cruzadas, fizeram isso, fizeram aquilo. E pior ainda, inventaram uma moralidade tão perversa que acabou com a vida de tantos médiuns, que acabou com a vida de tantas pessoas que simplesmente queriam se expressar como se expressaram aos tempos de Jesus. Então, dentro desse quadro criado, Kardec, Kardec é um gênio, Kardec é um gênio de verdade. Kardec pega a parte moral da doutrina do Cristo e coloca para que nós tenhamos um balizamento, mas ele amplia a parte científica e a parte espiritual. Para quê? Para que nós entendêssemos, por exemplo, alguns dos diálogos que Jesus trava com o pessoal da época, né? Fabiano, Amadolo, se liga! Marlito Fernandópolis, Edileir Águas da Prata. Senão eu não vou falar todo mundo, senão a gente não acaba isso hoje, tá bom? Então, para que nós entendêssemos alguns dos diálogos travados por Jesus na época e que parece que foram totalmente deturpados, não é? Então, nós vamos entender por que Jesus falou com Nicodemos que é necessário nascer de novo para que nós atinjamos o reino dos céus. Isso daí a gente entende com o Espiritismo, que não é um renascimento espiritual, pode até ser colocado como um renascimento espiritual, mas é um renascimento na carne mesmo. Para quê? Para novas experiências, para novas atitudes, para novos desafios que nós teremos. Para quê? Para que nos tornemos espírito puro, que é a nossa grande destinação. E vamos entender também como Jesus conversava com as pessoas. Menina de Deus, o Espiritismo nos mostra, por exemplo, que não podemos ter preconceitos. Jesus não tinha um único preconceito. Jesus falava com todo mundo, falava com pessoas do High Society da época, e falava também com aqueles taberneiros, com aquelas meretrizes, falava com gente pobre, falava com samaritano, falava com todo mundo. Então, nós temos que colocar isso dentro da nossa vida. Por quê? Porque nós também nos fazemos
muitas perguntas. Ah, mano, nós nos fazemos perguntas de todo lado. Ai, por que eu estou sofrendo? Ai, por que eu nasci aqui? Ai, porque meu pai é esse? Ai, porque minha mãe é aquela? Ai, porque eu tenho esses irmãos? Ai, porque esse trabalho não dá nada certo? Por que parecemos crianças? Que foi exatamente o que Kardec falou, que a Igreja Católica nos transformou. Por quê? Porque nós gostamos de terceirizar, não é? Terceirizamos o paraíso, né, através das indulgências, quando nos disseram que se a gente pagasse, a gente podia se livrar do inferno. Ah, meu Deus do céu, como se isso fosse possível, não é? Então nos mostraram essas coisas todas, céu e inferno, como se fosse assim, as nossas duas únicas grandes destinações. Aí o Espiritismo vem para nos dizer que céu e inferno realmente são produtos da nossa vivência, das experiências, dos nossos pensamentos e da maneira como nós interpretamos a vida. E que o purgatório, aquele que foi inventado em 593, para que os ricos tivessem acesso a um lugarzinho um pouquinho melhor na espiritualidade, é claro que pagando, não é? O que deixou a pobraiada toda desesperada, porque fala, nossa, inferno, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aproveito a vida, aquela esbórnia toda, e aí a coisa degringola. Kardec nos mostra que realmente o purgatório é aqui, sem mais nem menos, delineado, circunscrito. É o planeta Terra ou qualquer outro planeta de provas e expiações, como existem muitos pelo universo afora, visto que não estamos sozinhos. Quem pensa que está sozinho no universo, olha, dançou. Ah, Manolo de dançou. Por quê? Porque seria menosprezar a inteligência de Deus, que, como todos sabemos, é causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Se nós sabemos isso, como é que nós podemos ter na cabeça de que Deus fez um universo inteiro só para que a gente aqui desfrutasse de algumas coisas? É realmente o ridículo do ridículo. Então, que nós coloquemos na nossa cabeça as palavras de Jesus, de que existem muitas moradas na casa do meu Pai, e que à medida que nós vamos avançando, nós vamos ou trocando de planeta, ou acompanhando a evolução deste planeta mesmo, como é o nosso caso neste momento. Então, olha, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o Espiritismo, para quê? Para botar dentro da nossa cachola algumas ideias que eu não digo que são novas, mas que serão novas cada vez que nós olharmos de maneira diferente. Então, esse negócio aí de que a gente vai para o céu ou para o inferno, o medo que dava, lembra? Nossa, Manolo de Deus! Tinha aqui o pai. Oi, Elaine, Mauá na área, beleza? Opa, Rio de Janeiro na área, São Vicente na área, opa, Jales na área, uhul! Então, olha, quando nós desencarnávamos, a gente tinha que ter o padre lá para mandar a gente para um lugar melhor. Por quê? Porque a gente terceirizava. Então, ali ele perdoava a gente pensava que ia chegar no céu e esquecia que realmente a gente chega do lado de lá do jeitinho que a gente viveu aqui. Então, isso daí, o Espiritismo nos deixa mais tranquilos, mais sossegados, percebeu? Porque é através do Espiritismo que a gente percebe que tudo passa, que tudo acaba, que tudo tem começo, meio e fim. A nossa encarnação também. Isso quer dizer que nós estamos aqui de maneira provisória. Fazendo o quê? Melhorando. Ah, Manolo, mas tem gente que parece que não melhora. Azar dele. Por quê? Porque a ideia é que nós cuidemos de nós, que nós façamos a nossa melhora e que nós consigamos transferir para as outras pessoas, pelos nossos exemplos, a melhora que nós conseguimos. Por quê? Porque aí as pessoas vão ver e vão falar, nossa, aquele doido melhorou, então eu também consigo. Claro que consegue.
Não tem nada no universo. Olha aí, Bahia presente. Ê, Bárbara, Paraná na área, valendo de Milá. Aí, ó, a Gilcé Werneck, ó, lava a mão, lava a mão, lava a mão, isso mesmo. Parnamirim, Rio Grande do Norte, ô, Larilarai. São Bernardo, aqui de São Paulo, Itaguaí, Rio. Gente, eu vou continuar então, tá bom? Todo mundo na área, pode ir colocando aí, eu estou vendo tudo. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, o que aconteceu? Nós estamos aqui para quê? Para a gente melhorar. Por quê? Porque nós somos imortais, a gente não morre. Então, tudo que a gente aprende é para melhorar a gente. Nós estamos provisoriamente nesta encarnação, a gente desencarna um dia, volta para lá, faz um balanço e fica onde? Fica lá um tempinho, depois volta para cá. Para quê? Para continuar o processo. Porque senão não tem lógica. Senão não tem lógica. Como é que alguém consegue entrar no céu com uma encarnação só? Você acha? Você acha? Ah, lá. Será que nós não falamos uma única mentirinha este ano? Nós estamos no dia 9 de maio. Será que nós não falamos uma única mentirinha este ano? Ah, claro que falamos, né? Nem que sejam essas mentirinhas sociais, essas coisas assim. Mas a gente fala, a gente pisa na bola. Se nós pensarmos só numa encarnação, a gente nunca que chega aonde? Ao status de espírito puro, que não tem nada a ver com o céu, mas tem sim a ver com o nosso burilamento. Se ligou? Quer ver outra coisa também que a gente perguntava e que ninguém conseguia explicar direito? E aí nós vamos nos lembrar de Pedro. Olha. Nós... Aí, obrigado, Márcia Fernandes. Hashtag fica a dica. Evoluir é simples, nós é que complicamos. Compra o livro pela internet, compra. Obrigado, Márcia. Então, olha, o que acontece, por exemplo, com as enfermidades que a gente vê, né? Porque tem gente que vem mutilado às vezes, né? Ou nós somos mutilados durante a vida por um processo de enfermidade, ou isso, aquilo. Aí acontece o quê? Um desajuste entre o corpo e a alma. A gente ficava preocupado em saber por que isso acontecia. Pedro, lembra quando Jesus foi no tanque de Siloé e curou o cego de nascença que estava lá? Quando chegou, Jesus viu o ceguinho lá, e aí todo mundo olhou para o ceguinho. Aí Pedro, sempre ele, porque Pedro é danado. Pedro, como eu gosto de dizer, é o cara que mais pagou mico no Novo Testamento. Pedro pergunta para Jesus, quem será que pecou? Será que foi ele ou foram os pais dele para que ele viesse assim? Percebeu? Aí Jesus, top de linha, olha para ele e fala assim, Pedro, se liga. Ninguém pecou. Ele veio assim para quê? Para que nós pudéssemos mostrar para esse mundo todo que nós somos a luz do mundo. E aí, Jesus ainda vai falar para Pedro, é importante que nós façamos o nosso trabalho enquanto é dia. Enquanto é dia. Por quê? Porque a noite vem e a caminhada fica mais difícil. Percebeu? Nós também temos que entender isso aí. A maior parte das vezes em que acontece alguma dessas coisas com o nosso corpo físico, é porque muitas vezes nós pedimos, às vezes por prova, porque a gente fala, não, eu quero ver como é que eu sou assim. Ou às vezes mesmo, porque é uma chance que nos é oferecida, é uma chance que nós pedimos e que nos é oferecida para quê? Para que a gente corrija algum desvio do passado. Então, a individualidade eterna é o espírito que somos. E individualidade eterna é palavra do Emmanuel, que é de onde nós tiramos toda essa nossa conversa. Depois eu vou dar a bibliografia, tá bom? Então, o que acontece? Nós espíritos, depois de muito aprontar, a gente fala, nossa, eu quero ir mais rápido nisso, precisa acertar isso, precisa acertar aquilo, precisa acertar aquilo outro. Aí o que acontece? O espírito vem revestido com um corpo não totalmente 100% aos olhos nossos encarnados, mas totalmente customizado para quê?
para que nós consigamos avançar um bocadinho mais dentro dessa tarefa de correção do espírito. O que é temporário? É o corpo físico. Então, cada vez que a gente vira alguma pessoa com um problema físico, vamos entender que é um espírito que está em prova ou que, para o seu avanço, pediu um corpo com alguma problemática persistente. Para quê? Para que ele pudesse alçar voos mais altos, espiritualmente falando. E vamos deixar de pensar essas coisas bobas, de que fala, nossa, o que será que ele fez para ter vindo assim? Isso é Pedro, ano 30 da nossa época. Nós estamos em 2020. Se ligou? Não dá mais para pensar, nossa, veio desse jeito que eu disse nada. Vamos imaginar que é uma prova ou um pedido mesmo feito para quê? Para um avanço mais rápido e, ao mesmo tempo, para um acerto com tantas pessoas e, particularmente, conosco mesmo, não é verdade? E olha o que mais que a gente perguntava e que não tinha resposta. Olha, problemas domésticos. Quem não tem problemas domésticos, aí levanta a mão. Todo mundo tem. Por quê? Porque problema doméstico é assim, uma coisa espetacularmente democratizada. Todo mundo tem. É assim, a humanidade inteira tem. Não tem rico, não tem pobre, não tem doutor, não tem analfabeto, não tem isso, não tem aquilo, não tem cor, não tem etnia, não tem nada. Todo mundo tem problema doméstico. Por quê? Pela caminhada que a gente tem que fazer. Se ligou? Por quê? Cara, a gente não é uma Brastemp ainda, não é verdade? Não somos uma Brastemp. Isso é tiro e queda. Mesmo aqueles que a gente acha assim que são top de linha, tudo é menino de Deus. Se a gente se tocar, se a gente for olhar bem de pertinho, a gente vai concordar com o filósofo de que de perto ninguém é normal. Se ligou? Por quê? Porque todos nós aprontamos alguma no passado, com alguém, com esse, com aquele. E como é que funciona o nosso lar? Fala para mim. O nosso lar funciona como um instituto de regeneração e amor. Manolo de Deus, como é que é isso? Eu te digo que é. Tem filho que não gosta de pai, não tem? Tem pai que não gosta de filho. Nós tem filho que quer trocar de pai. Mãe de Deus. Olha, Bahia também. Ô, Leonir, aquele abraço, como diria o querido Gilberto Gil. Então, o que acontece? Quando não tem muito jeito para acelerar esse processo, nós temos que nascer bem juntinhos. Não é grudado, porque grudado não dá, né? Ok? Mas nós temos que nascer juntos. Onde é que a gente vai nascer? Na mesma família. Para quê? Para ficar mais fácil de amar. Meu Deus. A gente começa a conviver de novo com desafetos de existências passadas e com amigos de existências passadas. Porque só com desafeto, nego, ninguém merece. Aí não dá para ninguém se melhorar, porque é muita paulada. Então, numa família assim de 7 ou 8 pessoas, que é o caso aqui da minha casa, onde somos eu, a Marli e 6 filhos, tem sempre um que não é assim muito dado com a gente, tem um outro que é mais invocado com o outro, percebeu? Não é só com pai e mãe, é entre irmãos mesmo, entre filhos e pais e filhos, e assim vai. Agora, Manolo, para que isso? Para a gente perceber
que todos nós temos nossas deficiências ainda e que estamos juntos para quê? Para sanar essas mesmas deficiências, para fazer com que nós... Ô, Cida Luizinho, beleza? Para que nós nos harmonizemos. Por isso que tem infância, tem juventude, tem maturidade, tem velhice. Né? Então, nós vamos aproveitando a infância para traçar e para provocar um futuro melhor neles. Através do quê? Da colocação das sementinhas que o nosso comportamento vai oferecer. Não é só levar para evangelização no centro espírita ou para catequese na igreja católica, que tem sempre gente que é católica, que está nos ouvindo, nos vendo, né? Não é só isso, é mostrar que aquilo tudo que se oferece numa catequese, que se oferece numa evangelização espírita, está sendo feito dentro da nossa casa. E aí nós vamos criando condições para quê? Para que os nossos filhos nos olhem com outros olhos. Ah, Manolo, mas tem casos que depois, quando eles crescem, fica tudo virado no giraia. Tem, menina de Deus. Eu vou falar baixinho que eu estou aqui em casa, ok? Tem uns que fica virado no giraia. Mas olha que coisa. Salve, Búzios! Ipuã, oh, garota! Cuiabá, no Mato Grosso. Muito bom. Então, sempre tem alguns que viram no giraia mesmo. Não tem jeito. Mas vamos considerar que eles e nós não nos dávamos tão bem quanto hoje, há 100 anos atrás. Estamos vivendo mal? Estamos. Agora, imagina como era 100, 200 anos atrás. Percebeu? Então, dá um jeitinho, sai de cena, vai lá para dentro. Enquanto tem esse isolamento social, vamos trocando de quarto, vamos tomar um café com mais frequência, vamos tomar uma água, assim por diante. Ok? Para quê? Para dar tempo também, para que eles se acostumem com a nossa nova maneira de ser. Para quê? Para que nós possamos construir juntos, tudo junto e misturado, um futuro melhor. Por quê? Porque a vida não cessa. A vida vai daqui para lá e volta de lá para cá. Percebemos? Então isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter conosco essa ideia de que nós vamos nos harmonizando aos poucos, que não existe milagre e que a gente volta para a parte espiritual e da parte espiritual a gente vem para cá depois de determinado tempo para uma nova experiência reencarnatória. E por falar nisso tudo, das grandes perguntas que nós tínhamos antes de sermos espíritas, era o que acontecia com os nossos entes queridos do lado de lá. Ai, meu pai, minha mãe, meus irmãos foram todos embora. E agora? Calma, bem, calma. Por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra o que acontece quando a gente volta para lá. Nos diz que a morte não é o fim e que o nascimento não é o princípio. Se ligou, Nicodemos? Percebeu? Ai, Jesus, como é que eu vou fazer para entrar de novo no ventre da minha mãe, então? Aí Jesus olha para ele e fala assim, Nick, se você não sabe isso, o que adianta eu te falar das outras coisas que eu sei do pai? Então é isso. A gente vai e volta. Os nossos entes queridos estão do lado de lá. Percebeu? Ou talvez já tenham voltado. Ah, não, como é que a gente sabe? É difícil saber. Também nem interessa. E mesmo quando a gente sabe, a gente vai percebendo que é uma coisa tão assim estranha que a gente não consegue mais entender como era, mas sim como é. E agora é outra
outra oportunidade. Muitas vezes o paizinho da gente reencarnou num neto, num bisneto. A nossa mãezinha já está de volta, morando na casa de um filho, como filho desse filho. Percebeu? O irmão que a gente amava tanto já está próximo da gente. Se não na nossa casa, na casa de alguém bem próximo. Isso é assim. Nós temos assim. Então, a gente sabe que nascer e morrer, ou reencarnar e desencarnar, são simplesmente dois lados da mesma moeda. Ai, Manolo, isso daí me lembrou Milton Nascimento? Lembrou, não é? Encontros e despedidas. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Opa! Milton e Fernando Brando, ok? Então veja que é desse jeitinho. A gente não perde ninguém. Ai, Manolo, mas eu fico tão triste quando chega o dia das mães, dia dos pais. Não tem importância nenhuma. Podemos derramar até lágrimas, se quiser. Mas o importante é que nós entendamos que os nossos entes queridos continuam vivos. E eles sentem as nossas vibrações. E muitas vezes eles vêm nos visitar nessas datas tão marcantes. Ou mesmo em datas que não são tão marcantes. Então, nosso comportamento. Oi, Mary Santos de Curitiba. Um abraço. Hashtag Fique em Casa. Pará, paz e luz. Um abraço e muita força para os nossos queridos do Pará. Essa música é linda, né, Ludmila? Também acho. É da hora. Então, o que nós temos que fazer para que os nossos entes queridos, os nossos queridos do coração, possam sentir-se bem? Nos sentir bem. Matar saudades de vez em quando com um pensamento. Falar, poxa, olha como ela é tão gostosa quando a mãe estava aqui. Nossa, essa farofa que você fez parece a da Bisa. Oh, nossa, e aquele churrasco que o pai fazia? Nossa, que coisa boa! Percebeu? Lembranças boas que satisfaçam o nosso coração, o nosso entendimento, e que transmita para eles as coisas boas que nós estamos sentindo. Por quê? Porque tudo é para a melhora. Ninguém fica aqui para sempre, por quê? Porque precisa fazer o balanço das coisas que viveu. Então, nós temos que chegar do lado de lá e ver o que fizemos, como estamos, e nos prepararmos para um novo tempo. Por quê? Porque muda, não muda? E se a gente não voltar para lá, a gente não vai aproveitar desde o começo. Se ligou? Então, é mais ou menos isso. E olha, justiça divina. Mãe de Deus, justiça divina não pode, em hipótese alguma, estar circunscrita a céu e inferno. Não pode estar circunscrita a eu vir mutilado numa encarnação e o outro não vir. Não pode, em hipótese alguma, deixar a gente pobre e o outro totalmente rico. Ou então esse bom e esse eternamente ruim. Isso não pode, não tem jeito. Então, olha, a gente tem que entender, graças ao Espiritismo, que Deus não tem privilegiados. Se ligou? Opa! Como é que Deus vai falar assim, não, mano, nossa, deixa esse cara pra lá. Não, pelo amor. E o outro, ele dá tudo que eu tenho. Não. Então, nós temos as experiências que nós precisamos. Então, nós encarnamos com o bem ou com o mal que nós oferecemos. Se ligou? Isso é ação e reação. Eu recebo o que eu dou. Todos nós. Essa é a grande justiça divina, onde não existem privilegiados e onde também não existem
os destituídos de qualquer sorte, os miseráveis da vida, aqueles que não têm ele nem beira, aqueles que são fadados a ficarem por toda a eternidade como ruins. Não existe. Existe o quê? Ação e reação. O que eu ofereço, inegavelmente, eu vou receber de volta. Aquela frase que nós espíritas amamos, nossa, como nós adoramos essa frase. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Percebeu? Ou seja, cara, se você semear banana, você não vai colher caqui. Percebeu? Semeou abacaxi, vai colher o quê? Abacaxi. Não tem como ser diferente, não dá para ser diferente. Por quê? É lei. Manolo, como assim lei? É isso, não existe castigo, não existe perdão. Por quê? Cara, você acha que Deus ia nos criar para viver nos castigando? Tchá, 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 nada. Isso é mitológico. Isso é mitológico. E também, não tem esse negócio de pecado. Por quê? Pela nossa criação. Como é que nós somos criados mesmo? Simples e ignorantes. Ou seja, não sabemos nada. Então nós vamos da ignorância até a sabedoria, experimentando, escolhendo, sim e não, bem e mal. É a linguagem binária dos dias de hoje, com informação, sem informação. Se ligou? É isso. Então nós temos que ver que escolhemos bem, opa, maravilha, vai continuar caminhando. Escolhemos mal, ai, Manolo, tô danado, Deus vai me castigar. Não. Deus, opa, a Petrolina, larilarai. Deus vai nos oferecer novas oportunidades. Para quê? Para que façamos diferente. Isso não é castigo, isso é justiça divina também. Isso faz com que nós tenhamos reencarnações, onde nós retomamos velhas questões que não resolvemos ainda. E a gente vai indo. Então, olha, não tem esse papo. Nós recebemos literalmente, no que nós pensamos. Então, nós pensamos coisas e recebemos de volta. Fazemos coisas e recebemos de volta, ok? Então, olha, aqui tá agora assim, olha, esse negócio assim de que a gente não pode ser isso, não pode ser aquilo, né? Que ainda hoje é usado, né? Ainda hoje é usado. Se você está nessa igreja, nossa, pelo amor de Deus, isso é coisa do tinhoso. Tem gente que ainda, quando a gente fala que é espírita, os caras falam, nossa, isso não é de Deus, você parece um cara tão legal. Verdade. E quando eu era católico, eu ficava louco, porque eu fui católico de carteirinha, né? De frequentar grupo de jovens, de participar de encontro de jovens em outros estados, tudo. Cada vez que eu perguntava alguma coisa, o pessoal, a resposta mais clara que eles podiam me oferecer era: é mistério. Eu falava, como assim mistério? Tudo é mistério. Aí, como eu não tinha uma outra opção, eu ficava lá. Até que um dia não deu mais, eu briguei com os padres lá, briguei com todo mundo lá, saí e fui embora. Aí a Marli me levou para o espiritismo. Rapaz, a hora que eu cheguei no centro espírita, a hora que eu vi aquele povo falando tanta coisa que eu já tinha ideia do que era, eu falei, aí sim. Por quê? Que explica. Não tem mistério. É tudo muito claro, é tudo muito lógico, é tudo muito digno de conversa. Aí, ninguém pode dizer que a tua religião é pior do que a de qualquer um. Ninguém. Por quê? Porque isso é violentar o próximo.
Agora, não importa onde nós estejamos, que religião nós tenhamos, se liga que essa é da hora. O que vai importar é o que nós fazemos do que nós aprendemos na religião que nós estamos. Se ligou? Percebeu? Alguém já leu Reforma Íntima Sem Martírio? Com certeza já, né? Do Vanderlei Soares de Oliveira e da Irmãs do Fogo. Lá tem um capítulo que chama Ética da Transformação. O que é que ele fala lá? A irmã se fala. A irmã se fala que nós temos que colocar na prática tudo que nós aprendemos. Se ligou? E ainda mais nós espíritas. Por quê? Porque nós não podemos terceirizar para ninguém. Não tem céu e inferno. O que tem? Nós, diante do nosso aprendizado. Então, tudo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós temos que colocar. Percebeu? Cara, a gente vê tanta coisa louca dentro da doutrina espírita, não da doutrina espírita, dentro dos espíritas mesmo, como nós, de outras religiões também, como muitos dos nossos amigos, que, cara, os caras postam coisas de ódio. Não tem cabimento. Seja contra quem seja. Não gosta do sujeito? Deixa o sujeito para lá. Não fica ligado nele. Cresça, evolua, desfaça-se desses grilhões que ainda nos prendem à materialidade densa. Então, vamos caminhar de acordo com o que a gente está aprendendo. Nós temos que fazer o quê? Toda fé tem que ter luz. Jesus falou, brilha a vossa luz. E tem que ser raciocinada, com lógica. Como é que eu vou querer luz se eu fico atirando sombra? Cada vez que eu falo mal de alguém, não importa quem seja, eu estou atirando sombra. Não é nele, é em mim. Manolo, como assim? Claro, nego. A sem reação, percebeu? Eu jogo sombra, vai receber um monte de luz? Não vai, bem, não vai. Vai receber sombra mesmo. Aliás, já está com a sombra. Então, vamos modificar um pouquinho disso. Que nós somos responsáveis diante das leis de Deus, e elas estão todas lá no Livro dos Espíritos, pelos nossos próprios destinos. Não adianta. A Maria Pereira é natural, viu? Por quê? Porque a gente tem muito tempo ainda. Vamos melhorando devagar, viu, Bárbara? Obrigada a você também. Então, olha aí, Mary Santos. Valeu, Mary. Tamo junto e misturado. Diana, nossa, eu também tô amando. Pena que já tá acabando, velho. André Luiz, é isso. A gente tem que se esforçar sim. Pra quê? Pra nos libertarmos de nós mesmos. Não é do outro. O outro, coitado, é o que é. Azar dele. A sorte dele. Agora, nós temos que mudar a nós mesmos. E nas questões familiares é a mesma coisa. Minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Rapaz, deixa ela. Seja você melhor do que ela. Ou o contrário. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Vamos entender que cada um tem a sua maneira de caminhar, a sua maneira de andar. Então, olha, nós temos que nos nutrir de luz. E, nos nutrindo de luz, nós temos que espalhar essa luz. Através do quê? Dos nossos exemplos. Se ligou? Por quê? Porque só aprender, só botar aqui a parte educativa, a parte intelectual, não vai resolver nada de nada. Vai simplesmente acumular gente de conhecimento. É importante. Mas o importante também é que nós coloquemos todo esse conhecimento em prática, sintetizando o aprendizado daqui para cá. Isso é fé raciocinada. A síntese que nós fazemos daquilo que o Espiritismo nos oferece. Senão, vai ficar para a próxima. Claro que vamos levar conhecimento. Mas quanto mais nós fizermos, melhor. Nós temos que trabalhar para ficarmos assim com Jesus. Jesus não falou que era
uno com Deus? Oh. O pessoal fala, nossa, ele é Deus. Não é, bem, não é. Jesus é Jesus, Deus é Deus. E nós somos nós. E nós temos que ficar juntos com Jesus. Para quê? Para que um dia fiquemos juntos com Deus. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 11:12. Se ligou? Mas para isso nós temos que fazer o quê? Caminhar pelos caminhos que Jesus nos deixou. Ele falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. Então nós temos que trabalhar para nossa melhora. Para quê? Para que um dia nós estejamos assim com Jesus e assim com Deus. Oh, Manolo! Se ligou? Ai. Beleza? Ó, meu texto acabou aqui. Obrigado, Rita Regiane. Viva Espírito Santo! Aí, Cristina Lavarini. Tamo junto. Obrigado, velho. Alegria, estamos juntos. Isso mesmo, ninguém tá aqui por acaso, Débora. Tudo é aprendizado. Olha, Diana. Opa, obrigado, Diana. Um beijo. Olha lá, essa é da hora. Fé na palavra, aquela que enfrenta a razão, passa em todas as épocas da humanidade. Valeu, Leonir. É isso mesmo. E você foi raciocinada. Senão, o que adiantou? O que adiantou a gente acreditar no criacionismo? Se a ciência nos mostra que não é bem assim. E isso não é desmerecer Deus. Isso é dar a Deus o seu papel de criador de tudo. Por quê? Ele cria. Mas as coisas vão se desenvolvendo. Ok? Aí, a Diana está lá de Fortaleza, Ceará. Ceará da hora! Débora Regina, beijos!